Projeto de Lei Ordinária 0546/2018, iniciativa Prefeito. Extingue o Fundo Municipal Provisional de Previdência que trata o artigo 26 da Lei 9.626, de 27 de julho de 1999 e da outras providências. Publicada a apresentação Diário da Câmara, 9.879, de 25 de 10 de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.907, de 7 de 12 de 2018. Emenda supressiva, 03302/2018. 033-014-2018, modificativa 034-75-2018, regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Leitura das emendas. Emenda supressiva, artigo 4 da proposição 0546/2018, iniciativa do senhor prefeito, que extingue o Fundo Municipal Provisional de Previdência, que trata o artigo 26 da Lei 9626, de 27 de julho de 1999 e da outras providências. Suprima-se o artigo 4º da proposição 05146/2018, iniciativa do senhor prefeito. Emenda modificativa, artigo 6º da proposição 05146, iniciativa do senhor prefeito, que extingue o Fundo Municipal Provisional de Previdência, que trata o artigo 26 da Lei 9.626, de 27 de julho de 1999 e da outras providências. Emenda modificativa, artigo 6º da proposição 0546/2018, onde consta: artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, passe a constar. Artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e alteração do caput do artigo 9.1b da Lei 9.626, de 1999, entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. Suprima-se o artigo 3º e 4º do projeto de lei 05.146/2018, que constam com a seguinte redação: artigo 3º, artigo 91b da Lei 9.626, de 1999, com a seguinte redação: artigo 91b, fica criada a taxa de administração até 1%, incidente sobre o valor total de remuneração dos proventos e pensões segurados vinculados ao regime próprio de previdência social do município de Curitiba, relativamente ao exercício financeiro anterior, de conformidade com o artigo 15 da Portaria 402, de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social. Parágrafo 1º. O Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, IPMC, terá autonomia de utilização da taxa administrativa referida no caput deste artigo, podendo constituir reserva com as sobras do custeio e das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para fins que se destina à taxa administrativa. Parágrafo 2º. Os repasses efetuados nos termos do caput deverão corresponder aos valores que garantam o funcionamento do IPMC e a manutenção das reservas mencionadas no parágrafo anterior, em montante mínimo a ser fixado por regulamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e a alteração do caput do artigo 91b a partir de janeiro de 2019. Tem mais uma aí? Fechou. Seria essa a alteração, as emendas, senhor presidente. Em discussão, o projeto e emendas. Para discutir, vereadora professora Josete. Concedemos a palavra por 15 minutos. Bem, esse é um projeto que, na verdade, foi debatido dentro do Conselho, há concordância das entidades por parte do IPMC e desse chamado, né, há uma definição do Ministério da Previdência Social. É importante que essa constatação ela se deu a partir de uma auditoria em novembro de 2017, e esse relatório da auditoria foi encaminhado ao IPMC através de uma notificação fiscal e, usando agora os termos técnicos, né, mais adequados, o que essa auditoria apontou, que a unidade gestora e regime próprio únicos, concluindo que o IPMC não é a única unidade gestora do RPPS do município de Curitiba, pois age em concorrência com o Fundo Municipal Provisional de 99,
que é a lei que trata do sistema de seguridade dos servidores do município de Curitiba, né, a definição de uma taxa de administração que é utilizada, né, para a gestão do IPMC. É importante dizer, né, que essa taxa era de 2%, e nós já tivemos a redução dessa taxa para 1%, e havia uma prática, né, por parte do Instituto de devolver a diferença daquilo que não era utilizado. Então, ao final, né, de um determinado exercício financeiro, se houvesse sobra dessa taxa, havia devolução para a Prefeitura Municipal de Curitiba. Bem, a própria portaria, né, e a legislação que envolve toda a questão da Previdência, então existe a portaria 402/2008, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em cumprimento das leis 9717 de 98 e 10887 de 2004. Então, o que essa portaria aponta? Ela indica a importância da taxa de administração para a manutenção e funcionamento, né, do Instituto, além de acentuar que o percentual da taxa deverá estar definido expressamente em texto legal como condicionante para o regime próprio constituir reserva das sobras de custeio das despesas, né, o que não ocorre na proposição apresentada. O que diz o artigo 15, então, da portaria? Para a cobertura das despesas do regime próprio da Previdência Social, poderá ser estabelecida em lei taxa de administração de até 2 pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que, inciso 1, será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio. Então, isso é importante. Inciso 3º, o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração. Inciso 4. Para utilizar-se da faculdade prevista no inciso 3º, o percentual da taxa de administração deverá ser definido expressamente em texto legal. Inciso 5. A aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à taxa de administração restringe-se aos destinados ao uso próprio da unidade gestora do RPPS. Parágrafo 2º. Eventuais despesas com a contratação de assessoria ou consultoria deverão ser suportadas com os recursos da taxa de administração. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis do RPPS destinados a investimentos, utilizando-se os recursos destinados à taxa de administração, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados mediante processo de análise de viabilidade econômico-financeira. Então, vejam, todo esse texto que eu li é o que trata uma portaria federal, né, que determina toda a aplicação desse recurso da taxa de administração. Então, qual é o problema? Na proposta do Executivo, está sendo apontada uma alteração no artigo 91B. E o projeto prevê que os repasses deverão corresponder a valores que garantam o funcionamento,
né, e a manutenção da reserva com as sobras do custeio, né, mas a alteração, ela traz uma palavrinha que pode parecer muito simples, mas que faz toda a diferença. Então, qual é a redação proposta no projeto que a Prefeitura encaminhou a essa casa? Artigo 91b. Fica criada a taxa administrativa de até 1%, incidente sobre o valor total da remuneração, proventos e pensões, etc., etc. Né? Essa é a alteração que está sendo proposta. E o texto atual tem o seguinte teor: fica criada a taxa administrativa de 1%. Quando se inclui a palavra até, significa que o município pode passar 0,0001 até 1%. E qual é o temor diante disso? Que o município repassar não seja suficiente para as demandas do Instituto. Nesse momento, pelo menos é a última informação que nós temos, que o município estaria gastando em torno de 0,8 e estaria devolvendo 0,2 para o município. Mas, se for decidido fazer uma reforma ou contratar uma assessoria e não houver o recurso suficiente, nós comprometemos a gestão do nosso regime próprio de previdência. E é isso que nós queremos evitar, porque a gente já vem de uma ação, né, desde todas as propostas e projetos que acabaram se tornando lei, né, que trouxeram perdas para nós, servidores, nos institutos, né, nossos, tanto o IPMC como o ICS, toda a parte da Seguridade Social. Nós entendemos que há um risco com essa alteração pretendida, né? E, por isso, apresentamos a emenda para que se mantenha, na verdade, o texto original com a redação expressa. Fica criada a taxa administrativa de 1%. Não queremos a alteração desse texto. A inclusão da palavra até pode trazer prejuízos futuros, né, para a gestão do IPMC. Então, nós precisamos garantir, né, que realmente haja segurança para os servidores e que nós não tenhamos futuramente nenhum tipo, né, de prejuízo na administração do nosso Instituto. Acho que é importante lembrar que recentes medidas, né, foram muito prejudiciais ao Instituto. Houve retirada de recursos, depois, entre aspas, uma compensação, onde nós questionamos se, de fato, essa compensação aconteceu da forma mais adequada, onde nós tratamos do volume aí de 600 milhões de recursos que eram destinados ao nosso Instituto. Então, essa é a nossa preocupação e, por isso, a apresentação da emenda. Então, o que nós orientamos aos vereadores? Nós vamos votar favoravelmente a proposta, porque é uma questão legal, é uma determinação, né, do Ministério da Previdência Social, deve ocorrer a extinção, né, do fundo provisional. Então, vamos votar favoravelmente, mas apresentamos a emenda para garantir a manutenção da taxa administrativa de 1%. E é esta alteração. Então, nós pedimos para todos os vereadores e vereadoras que votem favoravelmente essa emenda, porque é uma questão, né, de garantia de saúde financeira para o nosso Instituto, que ele tenha a taxa administrativa na totalidade de 1%, para que toda e qualquer situação possa ser resolvida e
o Instituto tem autonomia, né? Não fique nas mãos da Prefeitura Municipal de Curitiba e tenha, né, problemas futuros. Então, é uma emenda que é simples. Vereadora, né, quer prorrogação de prazo? Um minutinho, só para... Ok. E nós temos que ter, na verdade, esse cuidado. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande dessa casa, e nós não podemos, no futuro, responder, mais uma vez, por uma alteração da lei que venha trazer prejuízo aos servidores do município de Curitiba. Então, seria essa a nossa intervenção, pedindo para que o projeto seja aprovado, mas que a emenda também seja aprovada, e que haja o entendimento, né, de todos os vereadores e vereadoras nesse sentido. Obrigada. Continue a discussão. Continue a discussão. Vereador Tiago Ferro. Vossa Excelência tem 15 minutos prorrogáveis. Cumprimento o presidente, toda a mesa, vereadoras, vereadores, curitibanos que acompanham esta sessão. Bom, como já foi falado aqui, a alteração se dá devido a uma auditoria do Ministério da Fazenda, Secretaria da Previdência, que no seu relatório coloca como irregularidade 2 CNPJs trabalhando pelo fundo, o que seria proibido. Quero citar também, no debate no Conselho de Administração, exaustivamente, por muitas vezes debatido, representante do sindicato SISMAC, senhor Wagner, também disse, tal fato foi debatido no Conselho e é correta as providências legais para unificação. Salienta que essa demanda é fruto da auditoria do Ministério da Fazenda. Portanto, não há questionamento com relação ao cunho legal e constitucional. Agora vamos à questão do até 1% da alteração do texto. Lembrando que esse recurso é para as despesas administrativas do IPMC, como RH, equipamentos, material de consumo, em nada tem relação com os recursos previdenciários. Mas eu queria pegar o histórico de 2015, 2016, 2017 e 2018. Em 2015, o repasso era de 2%, 41.720 mil reais. Utilizado foi 8 milhões. 2016, 46.719 mil reais. Utilizado foi 9 milhões. 2017, ainda 2%, o repasse foi de 39.694 mil reais. Utilizado foi 9 milhões. Já em 2018, com a alteração que nós aprovamos no ajuste de 2%, caiu para 1%, então foi de 23.442 mil reais. E utilizado foi de 12 milhões. Ou seja, em nenhum desses últimos 4 anos passou de 0,5% o que de fato está sendo utilizado para as despesas administrativas do IPMC. Então, é importante que a gente entenda que ainda existe uma margem de quase o dobro do que hoje está sendo usado e é necessário para a taxa administrativa. A saúde financeira do IPMC está sendo garantida, parágrafo 2º, artigo 91B da PL, quando deixa claro que os repasses garantirão o funcionamento e a manutenção do IPMC. Sendo assim, mantém-se o equilíbrio financeiro. Acho desnecessário, então, a emenda. Permaneço com o texto original e peço a aprovação de todos os vereadores. Muito obrigado e um bom dia. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora Noêmia Rocha. Vossa Excelência tem 15 minutos prorrogáveis, vereadora.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras e vereadoras. Bom dia à população que está aqui nos acompanhando, em especial os servidores públicos do município de Curitiba. Eu começo com uma crítica em relação à gestão no sentido de o cuidado e o tratamento que está sendo dado aos servidores públicos da cidade de Curitiba. Desde os projetos que vieram a essa casa, nos pacotaços, em relação ao aumento da participação previdenciária de 0,5% ao ano, em relação ao aumento da taxa de ICI, que era de 3,14 para 3,90, em relação à falta de atualização em relação à inflação de 9,48, dando 3%, enquanto a iniciativa privada está recebendo ano a ano o seu reajuste, os seus aumentos. E esse projeto, mais uma vez, e a minha preocupação, da leitura que nós temos de criminalizar os servidores públicos, dá a impressão que todo problema financeiro da cidade de Curitiba são os servidores públicos, e não é a realidade, não é a verdade. Foi dito aqui, o projeto em si, a extinção do fundo está em consenso, foi uma determinação do Ministério da Previdência e que entende-se que há, sim, uma irregularidade ou uma desnecessidade de ter mais um fundo, e aí a extinção do fundo. Foi dito aqui em devolução de dinheiro, porque era 2%, não se usava muito, devolvia. Mas voltar para 1% não foi por causa da devolução em si, foi porque é proibido pelo Ministério Previdenciário devoluções. Então, teve que se achar um consenso e colocar 1%, baseado no que se usava, do que se colocava. O IPMC poderia ter usado os 2%, mas não. Eles foram corretos, foram realistas e usaram o que era preciso. Cuidado com o patrimônio, que é necessário, sim. Aí, 1% estava dentro do consenso, a lei em vigência é de 1%. Agora, não dá para entender, porque era 2%, havia devolução, o Ministério Previdenciário proibiu a devolução, se colocou 1%, e por que agora até 1%? Essa é a nossa preocupação. E isso traz insegurança, sim, ao Instituto, isso traz insegurança, sim, ao servidor público. Por que não manter 1%, que está dentro do contexto, que não havia devolução, e que é uma necessidade da taxa administrativa do Instituto? Então, a nossa preocupação, caros vereadores, é esse até 1%, como foi dito aqui. Ele pode colocar minimamente recursos ao IPMC, o que vai trazer transtorno e vai prejudicar, sim, o Instituto. Aí diz assim, não, mas vai ter recurso para manutenção. Se vai ter recurso para manutenção, por que não mantém 1%? Por que o até 1%? Então, é a nossa preocupação. Aí, nós apresentamos uma emenda voltando ou extinguindo, ou retirando, ou suprimindo esse até 1%, para que se mantenha o que já é original, o que era 2%, passou para 1%, quero ser muito clara aqui, era 2%, entendeu-se 1% era o suficiente, então mantendo 1%, sem ter o risco de que o Instituto seja a longo prazo ou a futuramente ser prejudicado. Esse gestor diz em manutenção e que vai cumprir a manutenção, o equipamento. Mas ele tem autonomia, através da lei, se ela for aprovada hoje, de também, se a manutenção é de 10 milhões, ele fala, vou mandar 2 e se virem com o restante. Essa é a realidade. E o que fazer quando a lei for aprovada aqui? A força da lei faz a vigência acontecer. Então, é a nossa preocupação, caros vereadores. Gostaria muito de uma análise muito criteriosa. Não há, assim, uma redução expressiva, ou também não tem nenhum impacto, até porque até 1%, não tem nem como fazer o impacto do que vai ser reduzido ou do que não vai ser reduzido, mas essa é a nossa preocupação. Por que não manter 1% que está dentro do parâmetro e do impacto financeiro do Instituto de Previdência do nosso IPMC do nosso município? Então, vereadores, a minha preocupação é essa de
de que nessa lei, na força da lei, traga instabilidade ao Instituto de Previdência. Não teria dificuldade nenhuma dos vereadores avaliarem e manterem, sim, 1%. Então, nós pedimos o voto favorável ao projeto, considerando que tem a extinção do fundo, no qual nós concordamos, mas também um voto favorável à emenda de retirada de até 1% e manter 1% que está dentro do parâmetro e dentro do orçamento do município de Curitiba. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto e emendas. Encerrada a discussão, nós vamos à votação. Senhor presidente, solicito verificação de quórum. Atendendo o requerimento do vereador Pier, passaremos à verificação do quórum. Vereadoras e vereadores, registrem as suas presenças. Verificação de quórum. Vereadores, registrem suas presenças. Posso? Não, deixa eu ir, quero ir. Vereador Tito Zeglin. Rechamada. Rogério Campos, ausente. Tito Zeglin. Tito Zeglin, vereador Tito Zeglin, por favor, registre sua presença. Com o vereador Tito Zeglin, temos somente o Rogério Campos ausente. Apenas um vereador ausente, 37 presentes, portanto, há quórum para deliberarmos o trabalho. Continua em votação, processo de votação, não há encaminhamentos. Encaminhamento do projeto, Encaminhamento? sim. Perfeito, vereador. Quer usar a tribuna? Perdão, só a orientação, perdão. Orientação de voto. Ok. A orientação do voto ao projeto é sim. Sim, ok. Posição, situação já se... Ok. Em votação, projeto, ressalvadas emendas, projeto 1 da pauta. Vereadores, se manifestem. Projeto 5146, encerrada a votação. 34 vereadores votaram favoráveis, um voto contrário do vereador Jair Marcelino, portanto, aprovado o projeto. Próxima emenda é a supressiva 3312/2018, da Comissão de Constituição e Justiça. Vereadores... Orientação da emenda é sim, senhor presidente. Em votação a emenda 3312. Vereadores, registrem seus votos. A emenda. Essa eu vou elogiar o Pierre. Encerrada a votação. Emenda 3312, aprovado, 35 votos favoráveis. Próxima emenda 3475, modificativa, Comissão de Constituição e Justiça. Em votação. Vota sim, senhor presidente. Vereadora Noêmia? Sim, também. Ok. Mais. Senhor presidente, houve um equívoco na leitura do número. Só para confirmar,
Porque se for o número que o senhor excelência leu, é não. Então eu preciso conferir qual a emenda que... Já votou. Se for a que está na 75. tela, é não. É não. Se for a que o senhor leu, é sim. Já. É supressiva. A 3314. É a que... Essa é supressiva. Então o voto é não. Realmente ficou confuso, por favor. A orientação, eu voto não, então. senhor Vereadores, A orientação Nós votamos é a- voto sim. nós votamos a 3475. Poderia ler a emenda novamente? Estamos votando a supressiva. Não, só um minutinho, acho que entrou errado o painel, só um minutinho. Exatamente. Nós votamos a 3312, a supressiva. E agora está sendo... Não, é 34... A 12 é supressiva, que já A foi. 34... É a 3314. 3314. Essa que está aí. Esta é a iniciativa de diversos vereadores, professor Euler, professor Goura, professora Josete. Não há nem necessidade Tem acho que, mais de duas terminar de ler assinaturas os aqui. novos vereadores, porque fica claro Esta que é não. emenda é supressiva. A Então- 3314. Então a orientação, eu voto não, senhor presidente, pela derrubada da emenda. A orientação, voto sim, para retirada do até. Estamos em processo de votação. Vereadores, 3314 supressiva. Não, não. Senhor presidente, nós já tínhamos votado erradamente antes, então acho que teria que começar Eu vou a votação. fazer o nova. seguinte, se a oposição e a situação entenderem, Não, mantenha do jeito que está. porque pode ser mudado o voto, vereador, cada um... Mantenha do jeito que está. Nós não abrimos o resultado ainda, então está em processo de Mantenha do jeito votação. que tá. É só votar menos, está aberto Os ve- o painel ainda. Tá ok? Ok, então? Encerrada a votação. 36 votos registrados, sendo que 11 votaram com a expressão sim, 25 votos não, portanto, rejeitada a emenda supressiva. Agora nós votaremos a emenda modificativa. Senhor presidente, Na sequência. eu estava vereador, seguindo a orientação ali e votei errado. o senhor votou equivocado, vereador. Agora já foi. Meu Já voto é registrou. favorável. Já foi, Já registrado. registrou, vereador. Já foi. Tudo bem. Dona Lourdes também. Vereador, fica mantido. Voto, Vossa Excelência, fica mantido. Tem que justificar com o Greca. Perfeito. É o resultado oficial. Para justificar. senhor Emenda, nesta emenda, vereadora, a senhora quer justificar? Vereadora professora Josete, justificativa de votos, 5 minutos. Então, é lamentável, né? Porque a gente percebe que vários vereadores não entenderam o que eles estão votando aqui, né? Então, a gente precisa, de fato, né? Acho que se preocupar mais em acompanhar os projetos e aquilo que se propõe quando se coloca uma emenda, né? Então, acho que a gente precisa superar essa lógica de que o que vem da oposição a gente fica perdido, a gente não sabe se vota a favor, se vota contra. Eu acho que a gente precisa, enquanto casa legislativa, ter a clareza do que a gente está fazendo aqui dentro. Então, infelizmente, se nós vivemos no momento do pacotaço vários retrocessos, votar contra essa emenda foi mais um retrocesso. E, infelizmente, a maioria votou contra e nem sabe o teor da emenda e nem entendeu o que significa a emenda. Então, acho que é bom que fique claro isso, porque eu acredito que nós precisamos, né, colocar para a sociedade a importância desse espaço. E quando a gente se omite, né, e não acompanha um projeto ou emendas como deveria acompanhar, nós nos desqualificamos diante do cidadão e da cidadã. Então, esse é o registro. A emenda era para manter o 1%, retirar a palavra até, entendendo que, né, o Instituto precisa ter autonomia e receber o valor correto, né, e um valor determinado para poder fazer a administração. Agora, se é a palavra até, dependendo do gestor de plantão, do prefeito de plantão, pode ser 0,1,
né? Ou pode ser um. E aí, né, é que nós temos o grande problema, né, de não sabermos, de fato, né, qual é o montante que o Instituto vai receber e até para se garantir um recurso, se fazer uma poupança e garantir o recurso para necessidades que o Instituto possa vir a ter no futuro. Então, só queria registrar aqui, né, a nossa indignação diante de uma votação onde a maioria dos vereadores não entendeu o que estava votando. Senhor presidente. Próxima emenda. Justificativo de voto, por favor. Para o justificativo, vereador Ezequias Barros. Vossa Excelência tem 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores e vereadoras, funcionários da casa, imprensa. Eu sei que estou votando, vereador Osias Moraes. E creio que o senhor também sabe, vereador Volmir, que quem estamos votando, que estamos votando, vereador Paulo Rink. Né? Sermos acusados diante de plateia, jogar para a plateia, dizendo que nós não sabemos o que estamos fazendo. Eu sei o que estou fazendo, vereador Pier. Sei o que estou fazendo. Votei sim. Nós aqui na casa estamos devolvendo recurso para o município, para que esse recurso não fique parado aqui na casa, e está acontecendo lá no fundo em que dinheiro fica parado. Beto Moraes. É um momento em que nós precisamos. Jamais o prefeito vai deixar de pagar. Esse valor é para pagar os funcionários, ou funcionário que trabalha no IPMC. Então, não tem porquê do recurso ficar parado. O recurso precisa voltar para o município, para que o município gaste da forma e queira entender. Eu estou votando isso. Eu não sei se os demais vereadores, pelo que entendo, também estão votando, Sabino, vereador Sabino. Para que esse recurso não fique parado. Está sendo um valor acima, claro, é devolvido lá no final, quando o gestor quer devolver. Então, nós estamos votando para que o recurso que vá para lá seja para cumprir, para pagar o funcionário que está lá trabalhando, mas que não fique recurso parado. Então, eu sei sim no que estou votando, e quero fazer aqui, vereadora Julieta, essa fala de que parece que a gente está aqui um bando de pessoas que não sabe do que está fazendo. Então, eu sei o que estou fazendo. Não é só a oposição ou só a vereadora Josete que sabe o que está fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Então, e tenho responsabilidade com essa cidade, tenho responsabilidade com quem votou em mim, tenho responsabilidade com quem me trouxe até essa casa, e eu voto dessa forma, com responsabilidade também, vereadora Manfron, pela cidade, pelas coisas que a cidade precisa ter. Né? Então, muito obrigado, é isso. Eu me coloquei dessa forma para que, né, não estou aqui para defender os meus parceiros, não. Os pares, melhor, né? Que votaram comigo. Mas para dizer que eu sei sim no que estou votando, né? E eu busco entender as matérias. Fui conversar com pessoas ligadas a finanças para entender o porquê queríamos votar essa matéria. Muito obrigado. Fica a justificativa do vereador. Nós passamos agora à próxima emenda. Esta emenda é a emenda modificativa. Peço a atenção do plenário, senhores. Esta é a emenda modificativa 3475, de iniciativa Comissão de Constituição e Justiça, orientação a CCJ. Orientação é mais. Estamos em processo de votação. Não há encaminhamentos. Vereadores, registrem seus votos. Vereadora, a orientação é mais por ser técnica, tá? Também. Então tá. Oposição e situação já fizeram encaminhamentos. Passamos à votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Emenda modificativa. Encerrada a votação. 36 vereadores votaram favoráveis, portanto, emenda aprovada, projeto e emendas aprovados. Portanto, passamos ao projeto 2 da pauta, iniciativa, senhor prefeito. Projeto de lei ordinária 5.147, 2018, iniciativa do prefeito. Altera a lei 8.962, de 2 de dezembro de 1996, que instituiu o Sistema Municipal de Auditoria no Sistema Único de Saúde. Determina descontos ao Sistema de Seguridade Social sobre a gratificação de auditoria e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.879, 25 de outubro de 2018.
Publicado na instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.997, em 7 de dezembro de 2018. Emenda modificativa 3482/2018. Regime de urgência. Votação global e simbólica e aprovação maioria simples, primeiro turno. Leitura da emenda modificativa. Iniciativa da vereadora Maria Letícia Fagundes. Modifique-se a redação do artigo 5º da proposição para o seguinte. Artigo 5º. Ficam ratificadas as incorporações da gratificação de auditoria realizadas nos proventos de aposentadoria e pensão do IPMC, inclusive no que concerne aos descontos já realizados desde a sua criação, desde que adotadas as premissas mencionadas nos artigos 1º e 3º desta lei e respeitado o prazo prescricional. Em votação. Em discussão. Não vou discutir. Em discussão. A discutir, senhor presidente. Vereadora Noé. Matéria importante. Vereador professor José. Discutir também, presidente. Na sequência, vereadora doutora Maria Letícia. Vereadora professora Josete. Na sequência, vereadora doutora Maria Letícia. 15 minutos prorrogados, Vossa Excelência. Senhor presidente e demais presentes, eu acho que todo o projeto nós temos que debater e discutir aqui. É importante, né, que nós tenhamos clareza no momento de uma votação. Então, às vezes parece chato, porque a gente fica subindo o tempo todo na tribuna, mas se ninguém se dispõe a discutir, alguém tem que fazê-lo, né? Então, eu acredito que nós, enquanto servidores, temos uma série de reivindicações que muitas vezes acabam ficando muito tempo em debate, demoram para tanto para se colocar na prática em alterações efetivas. Então, esse é um projeto que altera a Lei 8962, que institui o Sistema Municipal de Auditoria do Sistema Único de Saúde e que determina descontos do Sistema de Seguridade sobre a gratificação de auditoria e da outras providências, né? Então, acho que é importante dizer que na Secretaria Municipal de Saúde, esse é um cargo temporário, né? Onde determinados profissionais da saúde assumem essa atribuição e recebem uma gratificação durante esse período. E por essa legislação, desde 96, incidia o desconto, só que isso não se configurava no momento, né, da aposentadoria, não estava sendo computado. Então, a lei vem para resolver esse problema, enfim, para que a gente tenha realmente a garantia do direito para esses servidores. É importante lembrar, né, que nós temos nessa atribuição uma importância muito grande, porque todos os serviços, né, de saúde que são prestados, eles precisam ser auditados pelo município, e todos os recursos, desde aqueles que são repassados pelo SUS até aqueles que são na verdade, aplicados diretamente pelo município de Curitiba a partir do seu orçamento próprio, né? Então, importante dizer, né, que nós temos a necessidade de que a lei trate isso de forma direta, porque nós temos a destinação desses recursos tanto para o IPMC quanto para o ICS, né? E que o entendimento, entre aspas, é que a lei de 96 não tinha uma determinação expressa, né, para a permissão desses descontos. Então, acho que são aquelas falhas que acontecem e demoram para ser corrigidas, né? Então, havia a determinação, havia o recolhimento disso, mas na prática havia o entendimento de que a lei não estava clara em relação a isso. Então, é uma correção
que vem sendo, vem estabelecida por esse projeto de lei, tá? E é importante, eu acho que é importante dizer, né, que é uma incorporação a partir de uma contribuição. Eu acho que essa é a busca do equilíbrio atuarial de todos os sistemas de previdência, né, para que toda e qualquer forma de gratificação ela tenha lastro. Então, ela tenha contribuição para que a previdência, né, ela tenha equilíbrio e não tenha nenhum problema futuro, né, e que garanta o direito dos servidores e das servidoras. Então, seria uma fala rápida no sentido de esclarecer isso, e nós, então, estamos orientando, né, a oposição, o voto favorável, né? Então, era uma reivindicação já antiga, que a direção do SISMUC, durante muito tempo, buscou diálogo e a mediação junto à administração municipal. Então, voto favorável a esse projeto. Obrigada. Com a palavra, a vereadora doutora Maria Letícia. Vossa Excelência tem 15 minutos prorrogáveis. Quero discutir só a emenda, presidente. Só a emenda, ok, vereadora. Se quiser encaminhar também. Não quer fazer encaminhamento de emendas, que a emenda se discute junto com o projeto. A senhora quer discutir, então, por favor. Projeto e emenda em discussão. Bom dia a todos. Eu sou favorável ao projeto, mas quando, na leitura do artigo 4º, por uma questão de interpretação, eu tive dúvidas em relação a incorporar esse recolhimento no pagamento previdenciário, a folha. Então, a gente fez uma proposta de emenda somente para que fique esclarecido que todo o recolhimento que aconteceu desde 96 desses servidores, para que não haja judicialização, porque isso acaba causando muita judicialização, isso seja facilmente interpretado e que seja junto, no momento, a partir da sua aposentadoria, recebido pelo servidor. Então, é uma questão de interpretação, e só para nosso entendimento, não acho que mude o projeto, mas confere aqui a segurança de recebimento e incorporação no salário a partir do momento que o servidor se aposentar. É só uma questão de interpretação, mas achei necessário, porque nem todos aqui temos, muitas vezes, a mesma interpretação da lei, e para que fique facilitado, então, a gente fez a emenda no artigo 4, para que possamos, então, ter o nosso servidor assistido nesse aspecto também. Muito obrigada. Continua em discussão projeto e emendas. Senhor presidente, vai votar o projeto agora. O projeto, na sequência colocaremos as emendas. É importante até esse momento, porque nem todas as comissões, os vereadores participam de todas as comissões, então sempre é propício esse esclarecimento. Vamos votar o projeto. Vereadores, se manifestem. Orientação, voto mais ao projeto, senhor presidente. Ao projeto. Estamos votando o projeto, vereadores. Para que não haja dúvidas. Vereadores, se manifestem. Orientação, voto mais, como já tinha falado na tribuna. Oposição e situação já encaminharam os votos. Encerrada a votação. 33 vereadores registraram seus votos como favoráveis, votando com a expressão sim. Portanto, aprovado o projeto. Emenda 3482, iniciativa vereadora doutora Maria Letícia, emenda modificativa. Passamos agora à votação da emenda. Senhor presidente, a orientação é pela derrubada da emenda, só porque nós, inclusive, não tivemos tempo o projeto já contempla o que a nobre vereadora, que, aliás, uma brilhante vereadora, tem feito. Então, nós vamos, então, derrubar a emenda, por gentileza. Está em processo de votação. Voto menos, senhor presidente.
Orientação, voto mais da oposição. Situação e oposição já se manifestaram, portanto, passamos à votação. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação da emenda modificativa. 31 vereadores registraram seus votos, sendo que 8 com a expressão sim, 23 com a expressão não, portanto, a emenda rejeitada. Próximo projeto da pauta. Vereadora Julieta, por gentileza, a leitura. Iniciativa do senhor prefeito. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1001/2018, iniciativa prefeito municipal que altera a redação do inciso 18º e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 89 da Lei Orgânica do município de Curitiba, publicada no Diário da Câmara 97/16, de 5 de março, publicada em instrução, pareceres e emendas 98/89, de 9 de novembro, publicada em instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 99/05, de 5 vereadora, de dezembro só um minutinho, de 2018. vereadora, desculpe. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria qualificada, primeiro turno. Desculpe. Já fez a leitura? Temos emenda? Só o projeto. Era bom o vereador estar dentro do plenário, vereadora, por gentileza. Em processo de discussão. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora professora Josete, 15 minutos para Vossa Excelência. Para discutir, presidente. Na sequência, vereadora, 15 minutos. Prorrogáveis. Professora Josete com a palavra. Lembrando que esse projeto é maioria qualificada, 26. Isso é. Senhor presidente, demais presentes. Vamos tratar de mais um projeto de iniciativa do Executivo que altera a redação do inciso 18 e acrescenta o parágrafo 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Município. Então, na verdade, esse projeto vem na mesma linha de outros, de iniciativa do senhor prefeito Rafael Greca, no sentido de retirada de direitos dos servidores públicos municipais. Como é um projeto de alteração da lei orgânica, ele tem um trâmite diferenciado, foi constituída uma comissão especial com representantes dos partidos e dos blocos parlamentares. E essa comissão ela faz uma análise da legalidade, da constitucionalidade e, obviamente, também do mérito na sequência, e se manifesta acerca da tramitação ou não do projeto e, na sequência, um posicionamento em relação ao teor. Nós, servidores públicos, acho que é importante sempre ressaltarmos isso, passamos por um processo de seleção, um concurso público, que normalmente tem uma grande concorrência, e a partir da aprovação, né, há um chamamento, as pessoas são nomeadas, tomam posse, e passam a exercer a sua função, né, de acordo com a sua formação e com também o edital, né, com a sua atribuição de acordo com o cargo, enfim, com os cargos que foram fruto, né, da chamada e do edital de concurso público. Então, acho que é importante a gente lembrar, porque isso foi uma conquista, né, a partir da Constituição de 88, onde nós ainda tínhamos contratações via CLT, muitas vezes sem o devido rito, né, e, obviamente, com as influências políticas que
faziam com que algumas pessoas alçassem esses cargos. Então, a Constituição de 88 disciplinou isso e tornou isso um processo bastante transparente e que garantia, né, o mínimo de conhecimento e de qualificação necessária para que alguém ingressasse no serviço público. A licença-prêmio, ela entra como um direito histórico dos servidores públicos. Acho que é importante dizer, né, relembrar, que diferente de outros trabalhadores, né, os servidores públicos, eles não têm fundo de garantia. Então, no momento que eles se demitem ou são exonerados, eles não têm nenhuma segurança, né? Então, de alguma forma, a estabilidade e a licença-prêmio são compensações em relação a isso. Portanto, direitos no sentido de valorizar e realmente ter algum tipo, né, de direito atribuído a esses servidores. É importante dizer que durante os debates nós fizemos votos em separado, tanto no processo inicial, que trata da questão da admissibilidade, né, do projeto, como também na sequência, ao final, quando é determinado um relator também, e nós podemos concordar ou não, né, com o voto do relator. E como nós tínhamos, né, uma discordância em relação ao que foi apontado no relatório, nós fizemos voto em separado também. A vereadora Noêmia participou desse processo, outros vereadores também votaram, né, com o nosso voto em separado. Então, como que funciona a licença-prêmio? A licença-prêmio... Distante. Então, nós temos, né, os conceitos, né, que acompanham esse tipo de direito. Então, o que é a licença-prêmio? Ela é um direito próprio dos servidores estatutários, no qual o servidor faz jus a 3 meses de licença, a cada 5 anos de efetivo exercício, ou seja, a cada período de 5 anos de efetivo exercício e ininterrupto, o servidor pode entrar em licença-prêmio, recebendo remuneração. Mas existem critérios para isso. E o critério principal é que esse servidor não pode ter, nesse período de 5 anos, um número superior a 5 faltas injustificadas. Então, é um critério que eu entendo justo, né, para aquele servidor que realmente não faltou, né, por uma situação que não fosse justificada, seja por uma licença de tratamento de saúde, enfim, ou outro afastamento legal. Então, nesse sentido, né, só fazem jus à licença-prêmio os servidores que cumprem esses critérios. Nós entendemos que um aspecto que nos faz, né, nos colocar, além de todo esse debate histórico do que é direito, enfim, das compensações acerca de não termos algumas garantias que os trabalhadores seletistas possuem, né? Nós temos a questão de um princípio que, no nosso entendimento, é ferido a partir da aprovação, né, se esse projeto realmente for aprovado. Por quê? Porque o projeto, ele faz uma alteração na lei orgânica, no inciso 18,
excluindo a licença prêmio entre o rol de licenças, é importante destacar isso. Então, o inciso 18, ele passa a ter a seguinte redação a partir da proposta: licença sem vencimento, licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença de pessoa da família para todos os servidores na forma da lei. Então, é retirada a expressão licença-prêmio. E é incluído o parágrafo 2º. Fica assegurado o direito à licença-prêmio para todos os servidores admitidos até a data da promulgação da presente emenda à lei orgânica na forma desta lei. Então, nós entendemos que o princípio da isonomia é descumprido a partir do momento em que você tem um tratamento diferenciado aos atuais servidores e aos que ingressam, no sentido de que os servidores terão, né, os servidores atuais terão um direito, né, garantido, e servidores que prestaram o mesmo tipo de concurso público, que assumiram as mesmas atribuições, deixam de ter o direito a essa licença. Então, no nosso entendimento e de vários advogados com os quais nós fizemos uma discussão, há o entendimento que o princípio da isonomia está sendo ferido, né? Nós vivenciamos, infelizmente, um momento de muita retirada de direitos. Então, para alguns, parece que é pouco, né? Não, mas vai manter para os atuais, vai retirar dos próximos servidores, né? Dos que fizerem concurso a partir da aprovação da lei e assumirem cargos a partir da aprovação da lei. Nós temos uma preocupação em relação ao conceito do que é o papel do servidor público, né? O servidor público é alguém que está lá na ponta, né? Principalmente aqueles que estão nos equipamentos públicos e que atendem diretamente a população, seja nos equipamentos de saúde, nos equipamentos de educação, nos equipamentos de assistência social. Então, são eles que garantem a efetivação das políticas públicas. E nós vimos, nesse período, acompanhando um processo de desqualificação dos servidores, né, de desvalorização desses servidores, numa intensidade, para nós, avassaladora. É retirada de direitos que faz com que, muitas vezes, né, nós temos acompanhado, vamos ver aí na área de saúde, os médicos, por exemplo, que têm sido chamados, vários não têm assumido, né? E nós sabemos que isso compromete o atendimento à população no dia a dia, lá na ponta, né? Entendemos que poderia haver né, uma outra forma, se de fato essa fosse uma definição do Executivo. Então, nós tivemos também uma perda de direitos em nível federal em relação à licença-prêmio dos servidores públicos federais, mas, de alguma forma, isso foi compensado com uma licença para estudo, né? E que é destinado para todos os servidores, né? Porque, quando nós argumentamos essa forma na comissão, nos foi dito que, não, mas os servidores já têm esse direito. Alguns têm esse direito quando são liberados pelas suas chefias, e, principalmente, nós temos esse direito na área de educação, mas que não é garantido para todos os servidores, né? É um limite por ano de vagas. Então, não é verdadeiro dizer que hoje os servidores já tenham uma licença garantida para estudo, né? Alguns têm, a maioria não tem, né? Então, nós entendemos que a aprovação desse projeto, mais uma vez, vai trazer um retrocesso, desvalorizar os servidores públicos,
né, e mais uma vez levar, né, a um processo de desqualificação mesmo do serviço público, né? Então, nós não temos que, nesse momento, ter uma postura que não leve em conta, né, aquilo que, historicamente, foi luta e conquista dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós não podemos nos omitir nesse momento. Eu entendo, né, por uma série de fatores, até a postura de alguns vereadores em determinados momentos. Agora, quando se trata de retirada de direitos dos servidores públicos, esse é um terreno muito perigoso, onde nós acompanhamos uma ofensiva, infelizmente, né, do governo federal, no sentido não só da retirada de direitos dos servidores públicos, como dos trabalhadores de forma geral, né? Então, eu só vou citar aqui, e daí já vou encerrando o debate, porque acredito que isso é muito nítido para a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando a sessão e para os vereadores que estão aqui. Só para tratar do artigo que nós nos reportamos no sentido de dizer que, se houver aprovação desse projeto, alteração da lei orgânica, nós estaremos desrespeitando ao princípio. 5 minutos só para concluir. Só um minutinho, vereador. Qual a palavra? Nós entendemos que a questão da isonomia ela é cláusula pétrea da Constituição Federal, que tem o seguinte teor: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a igualdade. Depois, em relação aos servidores públicos, o parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal, na seção 2, dos servidores públicos civis, prevê que a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, evidenciando-se, portanto, a forma como o Constituinte pretendeu que fosse observado o princípio da isonomia em relação aos servidores públicos, um regime jurídico único e igual para todos. Então, podemos concluir que, ao retirar direitos de alguns servidores exclusivamente por uma questão de temporalidade, há o descumprimento do princípio basilar da isonomia, principalmente diante da falta de embasamento que justifique a distinção mencionada. Não há no bojo da proposição que explique de forma detalhada e fundamentada as razões da supressão de um direito social já conquistado. Não é suficiente para a dimensão da extinção pretendida a simples informação de adequação orçamentária ou redução de gastos. Então, reforçamos aqui o nosso posicionamento contrário a esse projeto e entendemos que não podemos, mais uma vez, desconhecer a importância dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público para a garantia do atendimento à população e a garantia de que os direitos que essa população, os direitos que são atribuídos a essa população na própria Constituição Federal sejam respeitados e sejam garantidos. Então, o nosso voto é contrário a esse projeto e solicito aos vereadores e vereadoras dessa casa que analisem isso com muito cuidado e possam estar votando contrariamente a esse projeto. É fundamental
né, que nós tenhamos aqui um compromisso com um serviço público de qualidade para todos os cidadãos e cidadãs e a garantia de manutenção de direitos históricos duramente conquistados através de muitas lutas dos servidores em todos os âmbitos, seja municipal, estadual ou federal. Vereadora. Pois não, vereadora. Eu só quero fazer coro com Vossa Excelência e com tudo que a Vossa Excelência já disse aqui, a falta de isonomia, a falta de contrapartida, porque é muito importante lembrar que os servidores públicos não têm direito a fundo de garantia. Enquanto a iniciativa privada tem seu direito de fundo de garantia, que é um respaldo financeiro para ao longo da sua história, que dá para quitar casa, que dá para fazer um planejamento de aposentadoria, é diferente, eles não têm direito a fundo de garantia. E aí se adquiriu esse direito de licença premium. Aí a leitura do Executivo é de que o governo federal houve essa mudança da licença premium. Só que já foi dito aqui, eu acredito, que eles têm a licença capacitação, é o que os servidores da cidade de Curitiba minimamente pede, que tenha uma capacitação profissional, de um tempo para eles se dedicarem, e esse tempo de dedicação a conhecimentos gerais, a um curso de capacitação, vai refletir no próprio município, né, no próprio trabalho que eles idealizam. E não dá para entender esse executivo considerando que nem é para esse momento, é daqui 5 anos, 6 anos, é para os novos, que provavelmente o prefeito nem estará aqui, né? Então, essa é a nossa preocupação também, da isonomia e da falta de contrapartida do município em relação à licença capacitação. Então, nosso voto, com certeza, será contrário justamente por isso. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Então, vereadora, a senhora quer mais tempo? Só finalizando. Solicitamos o voto contrário a esse projeto. Continua em discussão. Para discutir. Vereador Pia Petruzzello. Presidente, eu tinha solicitado antes do nobre líder... Vereador, desculpe, a vereadora estava inscrita, é verdade. Senhor presidente, me perdoe, vereadora Maria Letícia com a palavra garantida. Senhor presidente, quero discutir vereador também, Jairo, senhor presidente. Em breve, vereador Jairo. Comunicado? Um comunicado mesmo. Gostaria que, de meu nome, e da só um minutinho. Copane, Maria Monfron e Mário Inácio, dizer dos nossos votos de congratulações ao Trieste, que se sagrou campeão da suburbana neste último sábado. Ok, vereador. Fica o registro em nome dos 4 vereadores. Vereadora doutora Maria Letícia com a palavra. Só vamos segurar a palavra, vereadora. Eu serei breve. Eu só quero, como servidora pública, eu acho que nós estamos, senhores, demonizando a questão do servidor público. Baseado na minha Pois não, vereador. Baseado na minha experiência como servidora há 25 anos no Instituto Médico Legal, eu afirmo, a licença é um direito, não é um privilégio, como tentaram me convencer aqui muitos vereadores. Repito aqui, para todos que me ouçam, servidor público, como disse a vereadora Josete, não tem fundo de garantia. E só para esclarecer, porque eu tive a percepção aqui em conversa com vários vereadores, alguns não sabem exatamente como é que funciona o FGTS. Eu explico, senhores. É como se fosse uma poupança retirada todos os meses do salário dos servidores e depositado na Caixa Econômica, que tem lá uma conta específica para isso. Esse dinheiro sofre correção, esse dinheiro tem garantido um valor na aposentadoria do servidor. Isto, se ele não utilizar esse valor antes. Eu cito aqui algumas questões, por exemplo, sobre poder sacar o fundo de garantia em necessidades urgentes, até em desastres naturais. E eu lembro aqui que há 2 a 3 anos atrás, o estado de Santa Catarina sofreu inundação e várias cidades liberaram o fundo de garantia para os seus servidores, menos, claro, para os municipais que não recolhem. E estes, senhores, esses servidores municipais foram os que tiveram mais dificuldade para se recuperar sua família e trazer de novo
tranquilidade para os seus familiares. Eu fico preocupada aqui porque a falta de entendimento do que é a licença traz antipatia para o servidor municipal ou estadual. E eu quero dizer aos senhores que trata-se de um direito. Prestem atenção. Privilégio é recolher o fundo de garantia, então, se nós mudássemos o olhar. Isso, então, seria um privilégio. Que privilégio é esse que o servidor, para receber, tem que ter assiduidade, não pode se afastar sem justificativa, não pode sofrer penalização de forma alguma? Que privilégio é esse que ele tem que ter garantido a sua assiduidade no seu trabalho? 5 anos, vereadora. Então, eu fico questionando aqui, porque muitos dos senhores falam que as pessoas não querem, que acham isso um privilégio. Muito bem, me mostrem esta pesquisa que a população aponta que é contra. Me mostrem, por favor. Vou fazer mais uma lembrança aqui. A nossa população, 90% dela é atendida pelo SUS, servidor público. 90%, senhores, da população, os senhores acham que querem ser atendidos por um servidor mal pago, que sofre dificuldades para sustentar a sua família e que na hora da sua aposentadoria não terá recurso? Vamos fazer aqui uma reflexão, porque isto, senhores, tem que ser desmistificado. Licença não é privilégio, é direito. Ora, em sendo assim, o que acontece? Se a nossa carreira como servidor público não tiver mais a nossa licença, ok, retirem a licença. Sabe o que vai acontecer? Não terá mais servidor público. Ninguém vai querer fazer uma carreira pública. Todo mundo vai querer fazer uma carreira privada. É isto. Está na hora de valorizar o servidor e parar de demonizar a carreira pública. É por conta disso que eu assisto, e já lhe dou a palavra, que eu assisto o fim, infelizmente... Vamos segurar a palavra da vereadora. Por favor, presidente. Eu só peço para a gente assegurar a palavra da vereadora. O plenário, inclusive os convidados também. Obrigado. Eu vou dizer uma coisa para os senhores, não me levem a mal. Existem bons médicos, maus médicos, bons professores, maus professores, bons pastores, maus pastores, bons matemáticos, maus matemáticos. Está na hora da gente fazer aqui uma reflexão e o respeito ao servidor público. Só peço a ajuda dos convidados, por gentileza. Obrigado. Caso contrário, a carreira pública vai ser extinta. Para finalizar, eu queria dizer que o trabalhador da iniciativa privada tem garantido o seu reajuste. O reajuste do trabalhador da iniciativa privada está indexado. Todos os anos, o salário mínimo é corrigido, ou estou errado aqui? E, de um modo geral, o salário é corrigido pelo salário, pelo INPC, etc, etc, etc. O servidor público não tem o seu salário corrigido automaticamente. Uma parte, vereadora. Ele tem que, já lhe concedo, ele tem que todos os anos recorrer aos debates. Todos os anos. E o executivo dá o aumento, se ele entender, não é automático. Então, nós, servidores públicos, nós estamos sujeitos a decisões e julgamentos pessoais do executivo. Está na hora disso mudar. Quem me pediu a parte? Pois não, vereador Maurinácio. Vereadora Maria Letícia. Pois não. A senhora falava agora há pouco, então, dos desvios de condutas que acontecem em todas as esferas, né? Onde há um ser humano, pode haver desvio de conduta. Isso acontece na política, acontece na religião, acontece na empresa, acontece no futebol, enfim, acontece na família, acontece em qualquer lugar. O que nós estamos vivendo hoje, o Brasil atravessa um novo momento. O Brasil recebeu agora, há poucos dias, o recado das urnas, que quer, sim, mudança nas estruturas, a redução dos 3 poderes, redução da estrutura dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu sou servidor público também, há 36 anos. Também tenho direito a essa licença não remunerada naturalmente. Né? Eu sou servidor do Estado, e o Estado você tem que usufruir essa licença, as licenças no caso, antes de se aposentar. Na Prefeitura já tem uma outra leitura. Porém, a gente sabe
que agora, inclusive, o Congresso está discutindo uma avaliação da produtividade dos servidores. É preciso, sim, que os servidores sejam bem remunerados, mas que tenham também produtividade, eficiência no serviço público. Isso é uma coisa que vem sendo perseguida e a população tem cobrado não só de nós, vereadores, do Legislativo, deputados, senadores, mas tem cobrado do serviço público como um todo. Serviço público municipal, serviço público estadual e serviço público federal. Nós precisamos, sim, passar as 3 esferas a limpo. E lembrando do judiciário, que não pode ficar fora dessa questão também tem direito à licença especial, é preciso ter coragem e responsabilidade para discutir o futuro da nossa cidade e o futuro do nosso país. Portanto, é preciso rever, não vou dizer que são privilégios, situações que existiam no passado e hoje estão mudando com a modernidade. Curitiba tem 32 mil servidores ativos, 15 mil servidores inativos. A nossa folha de pagamento hoje, se considerar só a arrecadação do município, chega perto de 90%. Naturalmente, não é nenhum demérito aos servidores, é culpa da mais longa e forte crise econômica que o país atravessa e precisamos, sim, de medidas enérgicas. A Câmara Municipal está agora antecipando para a Prefeitura 72 milhões no orçamento de 2019, exatamente para ajudar a cidade a ficar de pé nesse momento de crise profunda. Seria isso. Muito grata, vereador. Eu acho que uma medida enérgica seria reconhecer a importância do servidor público no funcionamento do município, porque é aí que a grande maioria dos nossos cidadãos são atendidos de várias formas, tanto na educação, como na vereadora, saúde. Peço escusas, em várias... requerimento. Fazer um requerimento, peço escusas a Maria Letícia, 30 minutos de prorrogação da sessão. Muito obrigada. Vou colocar em deliberação do plenário, vereadores favoráveis, 30 minutos de prorrogação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Portanto, a senhora continua com a sua palavra. Obrigado. Eu acrescento o tempo. Muito obrigada. Eu só quero fazer algumas considerações sobre a fala do vereador Mauro Inácio. A medida, então, seria a valorização do servidor público e não a extinção da carreira pública. Agora, não fale, vereador, em desvio de conduta. Não insinue que servidor público é preguiçoso, que servidor público não se dedica ao seu trabalho. Vereadora, não a senhora está distorcendo a minha fala. Por favor. A senhora está distorcendo a minha fala. Eu posso concluir? Faça a sua posição, posso concluir, vereador? Não distorça a minha fala. O senhor fala depois que eu terminar a minha fala. Muito obrigada pela sua... distorcendo. Muito grata, vereador. Muito grata, muito grata. Vereadores. O vereador... Só tem que segurar a palavra, já falou, vereadora. Presidente, eu estou terminando a minha fala. Eu vou acrescentar, vereadora. Muito grata. Eu quero que assegure a fala da vereadora. Se o vereador entender uma parte, pode solicitar a vereadora que está na tribuna. Se eu solicitar, talvez eu lhe conceda, vereador, mas com prazer. Eu só queria falar sobre a questão do desvio de conduta, porque esse pré-julgamento sobre servidor público, isso é uma rotina. As pessoas usam valores pessoais para avaliar a conduta do servidor público. Eu vou lhe dar um exemplo, vereador. Eu sou servidor, vereador, há 36 anos. Eu estou falando, vereador, me permita continuar, por favor. Muito grata. Ok. Eu, certo dia, chegava no meu trabalho de servidora pública, às 8 da manhã, e me aguardava uma família estressadíssima, que começou a falar palavras ofensivas à minha pessoa, uma família que tinha perdido recentemente o seu filho jovem, num acidente no trem aqui, que caminha para Paranaguá, 8 horas da manhã. Eu já fui abordada com violência por parte de uma família. Eu, porque respeito 100% das pessoas, primeiro fui me inteirar da situação. Eu fui julgada pela família como preguiçosa, incompetente, porque o corpo do filho daquela família permaneceu na madrugada lá no trem, ninguém fora buscar. A responsabilidade não foi minha, tampouco do meu colega que me antecedeu, a responsabilidade foi do Estado, que não deu condições para que o Instituto Médico pudesse buscar o corpo. Então, pré-julgar e responsabilizar o servidor é uma coisa fácil quando nós estamos no outro lado, né, vereador? Quando a gente não tem esse compromisso de entendimento da carreira pública. É necessário e importante que a gente abra os horizontes e que valorize essa carreira, porque senão
ela vai acabar. Então, eu aqui, para finalizar, o senhor quer se manifestar, vereador Mauro Inácio? Por favor. Vereadora Maria Letícia, eu entendo o seu posicionamento, acho sim que o servidor público deve ser valorizado e tem se buscado isso. Agora a senhora falou um caso, tá, que Vossa Excelência não tinha culpa nenhuma, havia uma deficiência na estrutura. Vou lembrar do outro caso, em Almirante Tamandaré, um corpo ficou 24 horas lá, né, de um cidadão que foi assassinado e o corpo ficou lá 24 horas ou mais, por falta de carro no IML. Então, há necessidade de aparelhar melhor o Estado, há necessidade de valorizar também os servidores, mas há sim desvio de conduta. E por isso tem servidor demitido após processo disciplinar. Existe em toda a esfera uma avaliação. Antes de julgar um servidor, existe um processo administrativo, e Vossa Excelência tem conhecimento disso, que dá todo o amplo direito de defesa. E temos na história do município, do Estado e da União, servidores que foram afastados por desvio de conduta comprovado. Mais alguém quer se manifestar? Dos senhores vereadores? Bom, eu quero, por favor, vereadora por favor. Maria Letícia, quero também lembrar que dos servidores dessa casa, o vereador Mauro Inácio é do Estado, e no Estado não está se extinguindo a licença-prêmio. É a Fabiane, a Julieta Reis, o vereador Silberto, também é do Estado, e o vereador Braga Cortes, que também é do Estado. Concordo com Vossa Excelência, nós estamos vivenciando um Estado mínimo. Há uma criminalização, sim, dos servidores, desde o pacotaço, diga-se de passagem, que lá já retirava direitos e conquistas históricas dos servidores. E aí é uma sequência de retirada de direito dos servidores. Eu discordo plenamente e não há contrapartida. Poderia minimamente a contrapartida em relação à licença capacitação, que é uma proposta do governo federal. Eu ouvi aqui, olha, vereadora, tem muita gente desempregada, precisa desse prêmio. Então, as pessoas desempregadas precisam do fundo de garantia também daqueles que estão trabalhando ao longo da história. Não é essa a questão. A questão é de direitos adquiridos que garante a Constituição Federal. E nós estamos mudando todo um processo, criminalizando os servidores públicos que está na ponta, que está fazendo o seu melhor. Então, vereadora, vamos votar com certeza, apresentamos um voto em separado, contrários, justamente por essa proposta descabida do prefeito municipal dessa cidade. Muito obrigada. Mais alguém? Muito grata por me ouvirem. Muito obrigada. Continue a discussão. Vereador Pia Petruzzello. Encaminhamento? Não. Ok. Encerrada a discussão. Senhor presidente, verificação. Para encaminhamento? Não, já encerrou a discussão, senhor presidente. Vereador, para encaminhamento. Ótimo. Senhor presidente, antes na sequência. Tá ok. Após o encaminhamento, o senhor vai encaminhar vou fazer a verificação de quórum. Aqui vai passando o tempo, aqui não acrescenta, nós temos que temos mais meia hora. Então tá. Vereador que está na tribuna, professor Euler, vou pedir desculpas a Vossa Excelência. Vereador Pia solicita verificação de quórum. De imediato, eu acato. Não, senhor presidente, eu vou solicitar após a fala do professor Euler. Eu solicito agora verificação de quórum. Fazemos de imediato. Ok, obrigado. Eu peço excusa ao vereador, desculpe, vereador, que a partir do momento que veio a mesa acata e deliberamos. Verificação de quórum. Vereadores, registrem suas presenças. Vereadores, registrem suas presenças. Já de imediato eu passo a palavra ao vereador professor Euler. Felipe Braga Cortes, por favor, registre sua presença. Oscalino do Povo, ausente. Oscalino do Povo, ausente, 37 vereadores presentes. Portanto, com a palavra, professor Euler, 5 minutos, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou ser bastante breve. Eu quero só tocar em alguns pontos que foram colocados no relatório feito a respeito desse projeto de lei, e nesse caso um relatório que era favorável à aprovação. Então, o relator do projeto, ele usa os seguintes argumentos
para a derrubada da licença-prêmio para futuros servidores. Argumento colocado no relatório. A licença-prêmio, sem sombra de dúvida, mostra-se como verdadeiro benefício dirigido aos servidores públicos. Desculpe mais uma vez, é porque houve uma mudança e o PSD passou a integrar o bloco. Então, nesse sentido, peço que foi uma falha nossa, desculpe. Eu faço a justificativa. O senhor pode justificar o voto, tá? Desculpe, foi uma falha da mesa, mas em tempo a gente corrigiu. Perfeito, presidente. Obrigado, vereador, obrigado. Não, desculpe mesmo. Perfeito. Desculpe mesmo, peço para Vossa Excelência escusas, mas a partir do momento que integrou o bloco... Vamos lá. Eu leio. Estamos agora em processo de votação. Votação. Orientação é o voto mais, senhor presidente. Eu quero encaminhar antes, senhor presidente. A senhora pode encaminhar, mas, vereadora, a senhora pode fazer encaminhamento que está em processo de votação. Encaminhamento. Já foi pedido, já foi feito. Vereadora Noêmia. Não. Senhor presidente, Vossa Excelência colocou em votação. Não, tem processo de votação, pode abrir o encaminhamento, vereador. Por isso que eu disse que Vossa Excelência está correta. Perfeito. E deixar a vereadora Agradeço. falar. Na tentativa de... Não, vereadora, é um entendimento. Vamos em frente. Caros vereadores, foi muito bom o debate. Eu acho que essa casa enriquece. Eu acho que essa casa tem essa participação popular dos servidores públicos nessa casa. Tem a participação da base no debate dessa casa. Como eu disse, são 8 vereadores servidores públicos dessa casa, que também têm, eu acredito, interesse desse debate de votar contrário a esse projeto. Porque é muito claro a criminalização dos servidores públicos. Todo problema financeiro da cidade de Curitiba resta os servidores públicos. E não é essa a verdade. A verdade é que nós temos secretarias na nossa cidade que podia ser, sim, enxugada e tem um custo elevado. A verdade é que nós temos quase 7 milhões mês para cargos comissionados nessa cidade. A verdade é que temos muitas questões que precisam ser modificadas. Aumento de IPTU, aumento de taxa de lixo, tudo isso traz recurso ao município e nós ouvimos aqui o secretário dizendo que tem recurso, sim. A nossa preocupação, caros vereadores, é essa sequência de retirada de direitos e conquistas dos servidores. Há uma criminalização, sim, e os servidores do Estado, por enquanto, estão poupados disso. Aí fica fácil falar que há uma preocupação em relação ao financeiro para os servidores públicos. Eles não têm fundo de garantia, gente. Eles não têm. Vocês sabiam que o servidor público não tem fundo de garantia? Vocês sabiam que o servidor, para receber a cada 5 anos, 3 meses de licença-prêmio, ele não pode faltar nenhuma vez, ou mais do que 2 vezes, sem justificativa? Ele tem que ser exemplar, não é todo mundo que recebe a licença-prêmio. E eu tenho uma informação que os que têm direito à licença-prêmio, a prefeitura está negando. Essa é a informação que nós estamos tendo. Negando o direito, sabe por quê? Porque não tem servidores, porque falta servidores. Por que falta servidores? Agora, vereadores, esse projeto é para os próximos servidores. Vocês acham qual é o estímulo de uma pessoa, de um cidadão de Curitiba, para fazer um concurso público, sabendo que não tem fundo de garantia, sabendo que não terá mais licença-prêmio e vai doar e vai trabalhar no serviço público, como está sendo criminalizado na cidade de Curitiba? Como é que você vai ser incentivado a isso? A não ser que a gente vá apelar para o desemprego de 14 milhões. Ah, tem um desemprego, então vamos fazer o serviço público em redução. Então, caros vereadores, eu venho aqui encaminhar vocês, principalmente os servidores que estão aqui representando essa população, a votar contrário a essa proposta. Ou, minimamente, a prefeitura poderia, sim, dar um respaldo de uma licença capacitação, como o governo federal, porque foi respaldado na lei do governo federal, mas não deram a contraproposta, não deram a contrapartida para os servidores de Curitiba. Por quê? Porque criminalizar tantos servidores? Quais as outras propostas que virão a essa casa
criminalizando o servidor público como se ele fosse responsável pelas despesas, responsável pela questão financeira da cidade de Curitiba. Então, a nossa preocupação é a maneira com que o Executivo está tratando os servidores públicos dessa casa, ao ponto de uma vereadora da base subir aqui e dizer, sou contrário. Para vocês terem uma noção como é preocupante o que está acontecendo no município de Curitiba. Ela usou uma expressão mais pesada do que eu, demonizando. E isso é muito sério. E eu, enquanto parlamentar e pensando, puxa vida, se eu fosse uma gestora, com todo respeito, se eu fosse uma prefeita da cidade de Curitiba, se tem um pessoal que eu ia investir, era no servidor público. Por quê? Porque é minha propaganda de ponta, eu não precisava gastar milhões em propaganda. Porque um servidor remunerado, valorizado, ele vai falar bem do prefeito. Agora, vão lá nas unidades de saúde, nas escolas, escutar o que os servidores estão falando do Greca. Vão lá ouvir. Aliás, não precisa nem ir lá. Entra nas redes sociais dos servidores. É o mínimo. Então, uma gestão moderna é valorização do profissional, valorização do servidor, para que esteja um respaldo de contentamento e tratamento e atendimento à população que nos interessa enquanto representantes. Então, peço a vocês que vote contrário à derrubada, da retirada desse não é privilégio, volto a afirmar, é um direito adquirido ao longo da história e a Constituição Federal garante a eles esse direito adquirido. E aí que o prefeito traga uma outra proposta de licença... 20 segundos, vereador. Ok. De licença, de capacitação para os servidores, com certeza passaria com tranquilidade aqui nessa casa. Muito obrigada. Continua encaminhamentos, não há, passamos à votação. Passamos à votação. Vereadores em suas bancadas. Verificação de quórum novamente. A mesa acata a verificação de quórum. Vereadores, registrem suas presenças. Vereadores, registrem suas presenças. Vereadores, por gentileza, presentes, tem que registrar a presença. Rechamada. Vereador Oscarino do Povo. 37 vereadores presentes. Ausente. Perdão. Vereador Oscarino do Povo continua ausente. 37 vereadores presentes. Vereadores, registrem seus votos. Votando a matéria, projeto. Orientação, voto mais. A orientação é voto menos. Em processo de votação. Encerrada a votação. 38 vereadores, 37 vereadores registraram seus votos, sendo que 27 vereadores votaram favoráveis, 10 votos contrários, está aprovado o projeto. Para justificar, senhor presidente. Para justificativa de voto, professor Euler, com a palavra. Peço só a gentileza para não baterem no vidro, por gentileza. Com a palavra, professor. Obrigado, senhor presidente. Bom, então retomar o que eu estava comentando, e com isso justificando por que eu votei contra esse projeto do prefeito. Quando a gente analisa o parecer realizado aqui na casa, e parecer pede a votação favorável, quem fez o relatório diz assim, ó, a licença-prêmio, sem sombra de dúvida, mostra-se como verdadeiro benefício dirigido aos servidores públicos. Além de não ser um benefício, mas é exatamente essa conquista histórica que não é desejável que se acabe. Como já foi levantado várias vezes aqui, os servidores públicos não possuem alguns benefícios, como é o caso do fundo de garantia. Mas eu diria mais que isso.
Na década de 80, o Ronald Reagan, que foi um presidente americano, ele falou assim, ó, as melhores mentes não estão no governo, porque se alguma tivesse, a iniciativa privada iria roubá-la. E é exatamente o que a gente percebe aqui, é que é praticamente impossível que a gente tenha boas pessoas trabalhando para o governo. Porque se aparecesse alguma boa pessoa, de imediato a iniciativa privada teria muito mais condições de competir e retirar essa pessoa. Como é que vocês querem bons professores ganhando R$2.000? Como é que vocês querem bons médicos, bons assistentes sociais e qualquer outro bom servidor com o salário que eles ganham hoje e com uma série de benefícios sendo retirados? É lógico que a iniciativa privada sempre vai retirar... Vereador, esse é o meu momento de fala. Pedimos atenção aos vereadores. Então, é impossível que o serviço público possa trabalhar com boas cabeças, com boas mentes, quando não se oferece uma condição digna de trabalho. Então, cada vez menos pessoas capacitadas terão vontade de ir para o serviço público, o que no futuro vai gerar uma precarização de todos esses serviços. Mas o vereador que fez o relatório ainda cita um outro fato que ele coloca como um fato para votar-se contra, ou melhor, a favor desse projeto. Escrito assim, ó, considerando que a legislação possibilita a liberação de até 1/6 dos servidores de cada unidade simultaneamente para a fruição da licença-prêmio, não é difícil visualizar que essas ausências geram sobrecarga de trabalho para os servidores que permanecem trabalhando, e a sobrecarga de trabalho no curso do tempo produz estresse e adoecimento, fatos já comprovados por investigações científicas. O adoecimento produz afastamento por saúde, o afastamento por saúde combinado com outras licenças gera uma maior sobrecarga, criando uma espiral viciosa de consequência impossível de se mensurar. Olha, ainda que seja louvável a intenção do relator em evitar a sobrecarga dos servidores e o estresse e adoecimento deles, a pergunta é a seguinte: por que não houve essa preocupação com os servidores quando eles vieram aqui de forma desesperada pedindo o cumprimento dos seus planos de carreira? Por que não houve preocupação com os servidores quando eles pediram que não houvesse o saque no IPMC? Por que não houve a preocupação com os servidores quando eles pediram que a database fosse respeitada? E por que não houve essa mesma preocupação com os servidores quando após 30 meses sem receber aumento, eles receberam míseros 3%. Então é curioso haver a preocupação que o servidor não possa adoecer, porque os outros vão estar usufruindo da licença-prêmio, mas essa mesma preocupação não houve em tantos outros momentos. Então, as contradições são tantas que é natural que se fosse votado contra esse projeto. Vale ainda ressaltar o levantamento feito pelo Projuris. Sempre que a CCJ deseja votar contra alguma coisa, pega como base o relatório do Projuris. Mas nesse caso que o Projuris fez um relatório para que se votasse contra o projeto do prefeito, aí esse relatório do Projuris foi completamente descartado. 30 segundos. Então, no relatório do Projuris, uma das indicações falou o seguinte: a licença-prêmio não é um abono pela assiduidade, e sim pelo comprometimento desse funcionário público. E aí a gente vê tanta gente falando em meritocracia, tantas pessoas querendo que a meritocracia seja um valor empregado nos serviços. Nesse caso em que se busca a meritocracia, aí querem descartar.